Olá você, seja muito bem-vindo para mais um episódio Show Sedentarismo, episódio 178, início da 4ª temporada. Comigo aqui Daniela de Oliveira, psicóloga, especialista em psicologia esportiva, mas não só trabalha com isso. Também a profissional de educação física e nutricionista Andressa Barros Silva e a convidada Eliane Araújo, profissional de educação física também. E eu, Guilherme Moscardi, se você chegou agora, profissional de educação física. Pois bem, o tema desse episódio são as mulheres, a gestação e o período pós-parto. Muitas pessoas acreditam que a mulher, quando fica grávida, ela deveria, se estiver sedentária, só começar a fazer atividade física depois do bebê nascer, parar de amamentar, enfim, um período mais longo. Alguns médicos ainda pedem para as mulheres não praticarem atividade física até os 3 primeiros meses serem completados. Muito embora o American College of Obstetrician and Gynecologists, o Colégio Americano de Medicina Obstetrícia e Ginecologia, diz que não, fez uma revisão lá no ano 2000, dizendo que as mulheres deveriam praticar mais atividade física, mesmo as que estivessem sedentárias, deveriam fazer atividade física moderada para melhorar a saúde dela durante a gestação, melhorar também a saúde do feto e facilitar o parto. Como a professora Eliane fez uma recente pós-graduação nessa área, vou colocá-la na fogueira e pedir para ela fazer as primeiras considerações, quais são as atualidades a despeito desse caso, quais são as atualidades que a medicina e a educação física, que o Colégio Americano tem passado para a gente a respeito das mulheres gestantes e puérperas ou pós-parto. Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Eliane Araújo, profissional da área de educação física e mãe. É um imenso prazer participar desse episódio cujo tema é tão fantástico, que é sobre mulheres gestantes e puérperas e a atividade física. Guilherme citou na introdução que acreditava-se que a mulher gestante só poderia fazer exercício depois de 3 meses de gestação. Só que o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia nos recomenda que toda e qualquer gestante deve, claro que gestantes sem contraindicação médica, devem ser fisicamente ativas durante a gestação. Sendo essa gestante já praticante de alguma atividade ou não. Ou seja, você pode iniciar sim uma atividade física estando gestante. O colégio ele recomenda que para iniciante e sedentária deve começar com no mínimo 150 minutos por semana. Esses 150 minutos por semana deve ser dividido em 3 vezes durante a semana. E as demais gestantes que já são ativas pode permanecer com o seu programa de treinamento, levando em consideração a intensidade dele. Como é validada essa intensidade? Através de uma tabela de percepção de esforço. Então a intensidade ela vai ser controlada com carga, com a intensidade do movimento, com o tempo de descanso. É uma junção que o profissional da área vai fazer juntamente com cada gestante. O colégio também recomenda uma junção de uma variedade de exercícios de resistência aeróbica e treinamento de força. Essa junção dessas 2 variáveis de treino é o que vai trazer um benefício maior para a gestante. Ele recomenda também um trabalho de fortalecimento de assoalho pélvico. Assoalho pélvico, mas são conhecidos popularmente como períneo. E nas mulheres, eles vão desde o clitóris até o ânus. Para quê? Para que seja evitado futuramente incontinência urinária e para auxiliar também no momento do parto. A gente sabe que a atividade física como um todo é benéfico para qualquer tipo de pessoa. Para a gestante não seria diferente. Para a gestante, o treinamento, sendo ele qualquer atividade, sendo exercício físico, treinamento de força, aeróbico, ele vai trazer benefícios
como aumento ou manutenção da aptidão física da gestante. Ele vai trazer uma prevenção do desconforto musculoesquelético, que a gestante sofre uma mudança musculoesquelética muito grande. Então, um treinamento voltado para essa gestante vai prevenir desconforto futuro para ela. Além de reduzir o risco de diabetes gestacional, ainda ajuda a controlar o peso, ajuda no desenvolvimento do feto e ajuda na questão psicológica. Porque, querendo ou não, é um momento em que a mulher ela se sente psicologicamente abalada. Claro que há casos e casos, né? Mas o exercício e a atividade física implantada durante esse período, ela auxilia em diversas formas na vida da mulher gestante e o pós-parto também. Bom, vamos lá, eu posso falar da área da psicologia, né? A gravidez em si, a gestação, é uma época de muitas mudanças e mudanças muito rápidas. Não só corporais, mas como eu já disse várias vezes, que as nossas emoções elas são corporais. Então, à medida que o corpo vai mudando e que essa transição muito rápida vai acontecendo, as emoções também ficam, né, uma montanha russa. E o esporte, nesse sentido, o esporte traz mais estabilidade emocional, né? Eu acho que o esporte contribui muito para essa questão do controle, não sei se controle é a melhor palavra para colocar, mas talvez o esporte nessa gestão emocional, né? Nessa influência em relação às intensidades das emoções. Então, com a prática esportiva, além de trazer maior consciência corporal, ser mais fácil da pessoa poder entender o que está acontecendo com ela, o que ela está vivendo naquele lugar, naquele momento. Então, todas essas são perguntas emocionais. É mais fácil também para a gestante poder encontrar um meio do caminho ali nas emoções, né? Não precisar ir do 1 até o 10, né? Numa emoção, ela pode ir do 1 até o 6. Então, essa questão da intensidade emocional também é muito influenciada pela prática esportiva. E uma outra coisa também que eu acho muito importante levantar é a questão das depressões pós-parto. Então, a gente sabe que o quanto a atividade física ela influencia e ela colabora no tratamento da depressão, das depressões e das ansiedades de uma maneira em geral. Aproveitando o gancho da Dani, eu acho interessante relatar também a respeito da alimentação, que existem muitas diferenças entre o pré, o durante e o pós, e a gestante tem que estar bem atenta, inclusive nessa questão de depressão que acarreta uma ansiedade para atacar ou não certos tipos de comida, e aí pode acabar se desenvolvendo uma diabetes gestacional, uma eclâmpsia. Eclâmpsia é um distúrbio que afeta cerca de 5% das mulheres grávidas. Os sinais mais conhecidos são o aumento da pressão arterial e a presença de proteína na urina. O acompanhamento tem que ser muito grande e não vejo nenhum tipo de problema só acreditando no fato de ter que se consultar com um profissional e acertar a dose de cada item do esporte, da atividade física, a dosagem do alimento para cada pessoa, que peso que ela estava antes de engravidar, o peso que ela tem que manter durante a gestação. Existe todo um acompanhamento bem específico para saber e manter essa gestação saudável. Então, nunca deve se... Por isso existe o pré-natal, né? Não podemos deixar de lembrar disso. Então, acompanhamento da atividade física, não acredito que só possa fazer exercício aquela pessoa que já era ativa, de jeito nenhum. Só tendo liberação médica e o conhecimento adequado de cada caso. Muito importante isso que você disse, Andressa, de que precisa ter a liberação do médico. A Eliane também disse na fala dela que a pessoa que não tem nenhuma complicação médica, nenhum impedimento, porque às vezes a mulher vai ter impedimento para a prática de atividade física.
São vários motivos e quem define isso são exclusivamente os médicos. Nenhum outro profissional tem competência para definir se a mulher pode ou não praticar atividade física. Uma vez que a mulher tem um período gestacional saudável, que está completamente saudável, sem sangramento e outros fatores que o médico vai avaliar, ela tem ganhos substanciais comparados com uma gestante que não pratica atividade física quando ela pratica, quando já é praticante ou quando se torna praticante. O que eu quero dizer com isso é que uma gestante sedentária A e uma gestante sedentária B, ao final da gestação, se a gestante sedentária A começou a fazer atividade física, é provável que ela termine o período gestacional e o pós-parto, que a Eliane deu o nome técnico lá, puérpero, melhor do que a gestante B. Assim como, se as duas, a C, gestante C e a gestante D, já eram praticantes de atividade física, já tinham um estilo de vida saudável, se elas permanecem no estilo de vida saudável, a gestante C, que permaneceu ativa, deve chegar mais saudável ao final do período gestacional e do período puérpero do que a D, caso a D pare de praticar atividade física. São muitos fatores, a alimentação, como a Andressa disse, comer comidas mais saudáveis, cuidado com o consumo de álcool, com o consumo de café e se observar mais. Mas é determinante que a atividade física melhora a condição da gestante. O período gestacional é muito associado à prática da hidroginástica, porque ela tira o peso da barriga, mas nem sempre é possível ter acesso a uma piscina ou a gestante não gosta da hidroginástica. Ela pode sim escolher a piscina e vai fazer um bem, entregar uma sensação de bem-estar muito interessante, principalmente na segunda metade da gestação, do 5º mês em diante ali, mas qualquer atividade física é melhor do que não praticar atividade física. Porém, existem algumas atividades não recomendadas, como salto no jump, na cama elástica, luta, voleibol, qualquer coisa que possa tomar uma cotovelada na barriga ou ter um entorse, uma fratura, é melhor que não se pratique durante o período gestacional. Isso mesmo, Gui. Exercícios de alto impacto são extremamente proibidos por conta da estabilidade, do equilíbrio. A mulher perde muito o equilíbrio quando ela está gestante. Então, esse tipo de exercícios devem ser evitados. Mas, pegando gancho no que a Daniela citou, que é a parte psicológica, e assim, para mim, eu acho que é uma das mais importantes quando você vai montar um protocolo de atividade física, é você conversar com a gestante, descobrir o que a faz sentir prazer através da atividade física. Seja uma atividade aeróbica, seja uma atividade de trabalho de força, natação, o que vai trazer prazer para essa gestante? Porque as mudanças já são super radicais. Como a Dani citou, o corpo muda, a mente muda, e aí é válido a gente avaliar o que é mais prazeroso para a gestante fazer. E aí sim, depois de mapeá-la, montar um protocolo. E existem os protocolos específicos. E aí cabe a cada educador físico montar esses protocolos diante de como que é a sua gestante, que foi como eu falei. Existem exercícios leves, moderados e até intensos, porque tem gestante que faz esses exercícios intensos e não tem problema algum, porque ela sempre treinou. É por isso que vale a pena você fazer uma anamnese dessa gestante. E referente a puérperas, após o parto, as mulheres sofrem muitas alterações respiratórias e o ganho de peso. Então, antes de montar um protocolo para pós-parto, é necessário fazer também uma anamnese profunda para saber se o parto foi cesárea, se o parto foi parto normal. E aí sim, montar um protocolo. Muitas gestantes, depois do parto, ficam com diástase. A diástase nada mais é do que um afastamento
entre os dois ventres do músculo reto abdominal, que são aqueles músculos que fazem os gominhos, os pecs abdominais. Isso pode acontecer por obesidade prévia, mas é mais comumente pela gestação. E fora o psicológico dela também, né? Porque é um novo mundo, uma criança tá vindo, esse sentimento de separação, né, do seu bebê é muito complicado esse período. Então, antes de montar um protocolo, a gente tem que entender como é que ficou o psicológico dessa mãe. E aí, mediante, montar um protocolo em cima do que foi mapeado também. Mas existem algumas contraindicações para não prática dos exercícios físicos, parcialmente, tá? Porque aí também tem que avaliar qual é o nível de cada uma dessas contraindicações. Por exemplo, anemia, arritmia cardíaca, obesidade severa. Então, tudo isso tem que ser avaliado desde do início da gestação. Como que foi a gestação dessa pós-parto? Ela treinou, não treinou? E aí, mediante, tá com diástase, não tá? Então, mediante toda essa avaliação, se monta um protocolo. Por isso que é tão importante ter uma orientação de um profissional. E assim como a gestante, o pós-parto também pode ser trabalhado resistência aeróbica, treinamento de força, natação, atividade aeróbica, yoga, pilates. Tudo com intensidade moderada, porque essa mãe vai estar amamentando e há casos que atividades com muita intensidade atrapalham na amamentação. Tem mulheres que não. Por exemplo, eu treinei com intensidade máxima, mas mesmo assim não alterou nada na minha amamentação. Eu consegui amamentar até 1 ano e 4 meses e não secou meu leite, nem alterou nada. Mas existem mulheres que alteram, então tem que ser avaliado isso também. Mas a atividade, para concluir, ela é boa quando ela é feita. Porque o mais importante de fazer muito é o que é feito. Aquilo que você faz. Por isso que qualquer atividade física, em qualquer momento da vida, é bem-vindo. Nesse caso, na gestação e no pós-parto também.